Se você achava que já tinha visto de tudo em Alien Earth, se prepara porque o episódio 6 chegou, revelando quem realmente tá no comando e deixando uma dúvida no ar. Será que a verdadeira protagonista da série não é nem humana, nem xenomorfa? Mas vamos com calma que tem muita coisa pra destrinchar aqui. Mas antes você já sabe, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e também ativa as notificações pra vocês não perderem nada que eu vou postando aqui. Então, bora pro vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, acabou de chegar aqui no canal, bem-vindos, eu sou a Thalia Motinho. Bom, o capítulo se chama The Fly ou A Mosca, e sim, isso remete direto ao clássico do Cronenberg e do Jeff Goldblum. O Noah Hawley até disse que o filme foi uma das inspirações para a série, mas aqui a tal mosca não é só referência estética, é uma criatura alienígena que finalmente sai das sombras para mostrar o que sabe fazer. E ela não vem sozinha, ela vem acompanhada de um caos silencioso que se espalha lentamente pelo laboratório, como se cada passo estivesse sendo meticulosamente calculado por algo ou alguém que enxerga muito além dos olhos humanos. Logo de cara a gente vê a Wendy num momento cada vez mais íntimo com o xenomorfo e ela já se comunica na língua deles, entende som, gestos e parece que tá desenvolvendo uma conexão real com eles. E isso por si só já é chocante o bastante. Mas o que realmente começa a assustar é a naturalidade com que ela se adapta, como se aquilo fosse inevitável. A questão que fica é, e se ela conseguir realmente controlá-los? O que ela faria? Será que ela ainda agiria como humana ou deixaria se levar por essa nova afinidade com o desconhecido? E ela disse nesse capítulo que ela não quer mais ser humana se ser humana do jeito que ela tá vendo. Enquanto isso, a série começa a jogar ainda mais pistas de que a Wendy tá começando a repensar tudo o que sabe sobre a Prodigy. E ela começa a duvidar das intenções da corporação e o episódio dá vários sinais de que a rebelião tá se formando dentro dela. Porque tem pequenos gestos, olhares silenciosos, perguntas que antes ela não fazia e agora tá vindo tudo à tona, mostrando que lá não é só o sim que reina. E como uma boa história de ficção científica, não se trata só de aliens ou tecnologia. Trata-se de controle, de liberdade e de identidade. E antes que eu me esqueça, de uma protagonista que tá sendo forçada a crescer, mas também a escolher de que lado da linha ela quer realmente ficar. E aí entra também o olho, sim, a tal criatura lá que é um olho gigante. Aquela que parecia só mais uma peça estranha no tabuleiro, agora começa a parecer que tá orquestrando tudo para fugir. Ela observa a Wendy e parece estar manipulando todos à sua volta como se estivesse jogando um xadrez com as vidas de todo mundo ali. Nada escapa do seu campo de visão e cada decisão humana é seguida de uma reação quase invisível, mas absolutamente letal. A criatura não precisa correr, nem gritar, nem se impor. Ela apenas observa e quando ela faz alguma coisa, ela é certeira. E o Boy Cavalier segue com as suas histórias lendo Peter Pan para os híbridos, mas dessa vez algo muda. O texto fala de descobertas, de amadurecimento, exatamente o que a Wendy está começando a passar aqui. E se antes a metáfora fazia dele o próprio Peter Pan da história, agora parece que esse papel mudou, tá? Parece que o olho tá tomando esse papel para ele. Porque ele se recusa a crescer aqui não por inocência, mas por estratégia. Porque crescer nesse contexto significa se submeter às regras do jogo corporativo, das pessoas que prenderam ele lá. E o olho não joga pela mesma regra, ele cria as próprias porque ele quer sobreviver. A gente também teve o Boy Cavalier chegando na cidade para sua audiência com a Yutani, e sim, ele continua com seu estilo excêntrico, descalço mesmo em ambiente urbano, e no centro da mesa tá o Barrister McAfee, o advogado encarregado de conduzir o processo. Ele apresenta um acordo coletivo entre as 5 megacorporações que dominam o planeta. Nessas disputas, elas seguem um sistema de regras próprias. É uma lei corporativa que substituiu as leis nacionais. E como tudo agora gira em torno de poder e influência, caso alguma dessas empresas ignore a decisão deles, as outras 4 têm o direito de se impor a tudo isso, e isso não é apenas burocracia, é uma ameaça real entre elas. E com os espécimes alienígenas na Terra sob quarentena, qualquer deslize pode ser usado como justificativa para ataques. Enquanto isso, o Morrow finalmente identifica o Boy Cavalier e ele estava caçada há tempos querendo descobrir quem era o tal Cavalier. E essa intenção é clara, eliminá-lo. O embate entre eles dois está mais próximo que nunca.
Durante a reunião, Yutani menciona a nave Maginot e alfineta o Boy Cavalier, falando que a Weyland Yutani fatura muito mais que a Prodigy atualmente. A aposta da Prodigy, claro, tá nos híbridos. Se funcionarem, seriam a chave para a imortalidade humana, o que colocaria a empresa no topo absoluto. Mas como a gente sabe, no futuro da franquia Alien não tem menção alguma sobre híbridos, o que levanta uma bandeira vermelha aqui. Algo vai dar muito errado até então. O Cavalier, claro, tenta inverter o jogo, acusando a Yutani de ter derrubado propositalmente a nave lá na sua cidade. E o mais intrigante, o Morrow tem as gravações e não desmente isso lá. Ele poderia ter muito bem falado lá na frente, porque ele tem tudo carregado na mente dele. Mas o que permanece aqui é, por quê? Por que ele não falou isso? Medo? Estratégia? Eu acho que é mais porque eles vão lá tomar à força tudo o que aconteceu. E o Morrow já falou sobre isso nesse capítulo, que eles vão atrás dos espécimes, e eu acho que se deixasse muito na cara, obviamente, as outras corporações iam entrar em guerra com ele, não com quem roubou os espécimes, até porque o Boy Cavalier deixou claro que ela infringiu várias leis, então quem tá mais errado ali, né? O Cavalier tá cada vez mais instável, começa a agir de forma estranha durante a reunião, se joga sobre a mesa, anda esquisito, é a própria encarnação de um garoto que nunca cresceu literalmente, e a série deixa bem claro, a intenção é fazer a gente odiar esse personagem com força. A Yutani então confirma oficialmente a presença dos espécimes alienígenas na Terra, e a reação do responsável pela reunião indica que isso é uma violação grave de segurança, que é algo ilegal e extremamente perigoso. A referência à estação Romulus, usada para estudar os xenomorfos há décadas depois, parece cada vez mais relevante. E essa revelação muda tudo. E claro, a tentativa de negociação começa em 20 bilhões de indenização, mais danos práticos. O Cavalier tenta adiar a devolução das criaturas, alegando a necessidade de um período de quarentena de 6 semanas, mas a série só tem mais 2 episódios. Será que vai rolar o salto temporal ou a situação vai explodir antes disso? O tal acordo de Blue Break é citado, que é um pacto entre as corporações que dividiu o planeta em territórios após o colapso da democracia. Quando a Yutani tenta contornar esse acordo oferecendo 50 bilhões de dólares, ela falha. E isso pavimenta o caminho para o plano do Morrow, que é infiltrar a ilha e capturar o xenomorfo vivo. Missão essa que só vai ser possível graças à ajuda do Arthur, por livre e espontânea vontade, né? A Prodigy aumentou a segurança na ilha e eles estão esperando o ataque direto da Weyland Yutani. Só que tem alguém que sabe muito bem o que está prestes a acontecer, o Kush. A cara dele no final da cena é tudo, ele entende exatamente o jogo que está sendo jogado. E o plano do Morrow simplesmente liberar todos os espécimes alienígenas, criar o caos. Com a Prodigy ocupada tentando sobreviver, ninguém vai notar quando o Arthur, ou melhor, o Chestbuster dentro dele desaparecer. Na sequência, a gente tem um encontro entre o Kush e o Morrow no elevador, um clássico momento de provocação mútua. O Morrow chama ele de modelo ultrapassado, deixando claro que sabe tudo sobre os híbridos e o que foi feito com as crianças. A ameaça final é direta, ele promete despedaçá-lo, e a rivalidade entre os dois não tá mais só no campo da teoria. Tá prestes a se tornar de verdade. E quando esses dois se encontrar, não vai sobrar nada. A tensão cresce quando o Kush, o cientista que observa tudo com olhar de laboratório, começa a mostrar que não tem lealdade nenhuma. Ele não é vilão, mas também não é aliado. Eu não sei mais o que ele lembra, tá, gente? Porque assim, ele é uma caixinha de surpresas. Ele apenas observa tudo como se fosse um experimento social. O seu interesse não é salvar vidas ou tentar tomar decisões éticas. Ele quer entender o que acontece quando deixa a natureza e os alienígenas correr solto. Um cientista? Talvez. Um sociopata? Possivelmente. Mas a sua neutralidade é tão perigosa quanto qualquer ideologia extremista dentro da história. Porque ele tem poder e escolhe não usá-lo para proteger ninguém. Enquanto isso, os híbridos ganham destaque com novas informações. Eles podem ficar 2 anos sem recarregar e o mais bizarro, as suas mentes estão evoluindo tão rápido que a Wade tem o potencial de inventar mais rápido que a velocidade da luz. É um avanço nunca visto nem nos filmes clássicos da franquia. É como se a biotecnologia tivesse alcançado um novo patamar, cruzando a linha invisível entre o orgânico e o divino, e isso assusta até os próprios criadores. O medo de perder o controle não está mais ligado à força física dos xenomorfos, mas agora é a inteligência e a autonomia que ameaça a ordem
estabelecida. Mas nem tudo são teorias e conspirações. O episódio entregou momentos brutais, como o destino trágico do Toodles, vítima das tais moscas alienígenas, um erro pequeno, uma porta mal calculada e, assim, uma criatura que aproveitou a chance. E eu não achei que ele ia morrer tão fácil assim, tá, galera? Olha só. Só que depois eu fiquei pensando, ele é uma criança no corpo, né? Ele é um híbrido ali, então dá pra entender mais ou menos o porquê ele foi tão burro. Mas enfim, a Tia Celes, o olho vê tudo, manipula tudo, e o mais perturbador, a criatura não apenas se alimenta, ela estuda, testa e aprende. E isso muda completamente a balança de poder, porque agora a ameaça não só tá lá fora, ela tá dentro, em silêncio, se adaptando. Já o Arthur Silva, coitado, por outro lado, ele tá cada vez mais fora do jogo e depois de se recusar a apagar as memórias da Nibs, ele é demitido. E, gente, eu fiquei com muita dó dele, tá? Dessa demissão dele, porque ele era o único cara que tinha noção dos erros que estavam acontecendo dentro da corporação. E ele foi demitido por conta disso, justamente por conta disso. Mas antes dele ir embora, ele toma uma atitude de redenção, ele desativa o rastreamento dos híbridos e entrega um caminho de fuga pro Hammett. É o último ato de resistência, um grito em silêncio dizendo que sabia que tudo estava errado ali. E talvez o gesto seja o ponto de virada para o caos que se aproxima, porque quando o sistema perde o controle sobre os corpos e mentes que criou, tudo começa a ruir. Já o Sly revela o seu lado mais sombrio e ele age pelas sombras com segundas intenções. Ele acaba trancando o Arthur com o facehugger, tudo sob os olhos atentos do Kush, que prefere ver o caos se desenrolar do que interferir. E o Boy Cavaleiro até pergunta nesse momento se tá tudo bem, e ele diz que sim, como se nada estivesse acontecendo. A sensação que fica é que ninguém tá mais no controle e que talvez essa seja a intenção desde o início. O Sly não é movido por ideias, ele é movido por medo e sobrevivência. E quando esse tipo de motivação entra em um ambiente instável, o resultado é destruição. Agora, voltando para Wendy, que está cada vez mais próxima do xenomorfo, ela começa a questionar tudo. Ela já não vê as criaturas como monstros. Na verdade, ela começa a vê-las como companheiras, talvez até como vítimas de um sistema que tenta controlar tudo. E isso muda tudo, porque muda o jeito como ela olha para os humanos, muda o jeito como ela olha para si mesma, e a linha entre quem é a presa e quem é o predador fica cada vez mais borrada. O que é humanidade, afinal? Obediência, empatia, consciência? A Wendy está prestes a redefinir tudo isso com base na sua própria vivência híbrida, e a cada episódio parece que ela está mais pronta para dizer não, e esse não pode ser o início aí para acabar com tudo. Essa parte é acesa de forma ainda mais intensa quando ela conversa com a Dame Sylvia, e a conversa entre as duas não é só tensa, é simbólica. De um lado, uma cientista que acredita estar fazendo o necessário pelo progresso. Do outro, uma híbrida que já não sabe se o progresso vale o preço de tantas memórias roubadas e identidades apagadas. Quando a Wendy percebe que até a mente da Nibs foi reprogramada, ela entende que a Prodigy não apenas controla corpos, mas controla almas, e isso é inaceitável. No final, o episódio mostra que o verdadeiro poder pode não estar na mão da Prodigy, nem dos humanos, nem dos híbridos. O olho, aquela criatura silenciosa, calculista e observadora, talvez seja quem está no centro de tudo isso. E ela sabe exatamente o que está fazendo. Os seus movimentos são pequenos, mas são certeiros, como eu disse. Mas a impressão que fica é clara. Tudo está indo exatamente como ela quer. E aí, quem você acha que realmente tá puxando os fios nos bastidores? E o Kush vai continuar assistindo de longe ou tá preparando seu próprio checkmate? O Sly é vilão, vítima ou apenas mais uma peça no tabuleiro? Deixa suas teorias aqui nos comentários, aproveita, compartilha esse vídeo com outros fãs da série. E claro, se você ainda não fez isso, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum próximo episódio aqui, que promete muita coisa, gente. E com certeza vai vir muito vídeo aí pra vocês. Ah, galera, um recadinho rápido aqui pra vocês. Agora aqui no canal tem um clube de membros aqui no YouTube mesmo. Então se você gosta do que eu faço e quiser dar aquela força pro meu trabalho continuar, é só dar uma olhadinha no link que vai estar aqui na descrição. E dependendo do nível de amigo, o seu nome pode aparecer aqui na tela no próximo vídeo. E também você vai ter acesso antecipado a todos os vídeos antes de todo mundo aqui. Aí tem mais conteúdo incrível esperando por você. É só clicar no vídeo que vai estar aparecendo aí na tela agora. E bom, por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.